bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a tecnologia nos permite assistir o vídeo no horário melhor, né? Melhor, mais conveniente. Então, independente do horário que você está vendo esse vídeo, sinta-se bem-vindo, né? Sinta-se cumprimentado. Eu queria falar sobre o momento atual que estamos passando, né? Momentos de pandemia, momento em que milhares de pessoas, né? Milhares de vidas estão sendo ceifadas, economias dos países em, em retrocesso, né? Em recessão, por causa dessa pandemia, e isso causa certamente uma preocupação na gente, né? Causa uma ansiedade e é sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. O texto que eu queria ler é Filipenses 4, de 12 a 13. Diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente, a gente se prende, né, a atenção no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E normalmente a gente tem aí uma impressão triunfalista desse versículo, né? Uma impressão que a gente é quase um super-herói, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos fazer qualquer coisa, que Deus está conosco. Mas esse versículo, ele tem que ser lido no contexto do versículo 12 junto, né? Olha só o que Paulo está dizendo. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo nos está dizendo aqui sobre o contentamento, né? Devemos estar contentes, mesmo em momentos de problemas, mesmo em momentos de necessidade, mesmo em momentos de isolamento social, momentos de quarentena. Aí você pode me dizer, mas Paulo não passou por isso que nós estamos passando, né? Paulo não teve esse problema que eu estou passando, né? Só eu sei o problema que eu estou passando. Será? Vamos dar uma olhada aqui, ó, em alguns problemas que Paulo teve. Teve muito mais do que eu estou falando, tá? Mas eu separei aqui 4 situações que Paulo passou que talvez você não tenha passado nem perto disso, nem próximo disso. Olha só, Atos 14, 19, a gente vê que Paulo foi apedrejado por uma multidão em Listra. Ele foi arrastado para fora da cidade e provavelmente tenha desmaiado, porque a multidão achou que ele estava morto. Olha só, em Atos 16, 23, 24, na Macedônia, Paulo foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Atos 21, 27 a 31. Em Jerusalém, Paulo foi acusado de ter levado um grego ao templo, e por isso ele foi perseguido e quase foi morto. Ele foi espancado, né? E quase foi morto pela multidão. Atos 27, 13 a 20. Paulo foi injustamente preso e foi levado de navio até Roma. No caminho, sofreu um naufrágio com o navio, né? Quase vindo a falecer também, devido à tempestade que o navio sofreu. Então, eu imagino que você, irmão, nunca foi apedrejado e nunca foi espancado até quase morrer. E também nunca sofreu um naufrágio. Então, eu acredito que Paulo, ele sabia o que ele estava dizendo quando ele disse que aprendeu a passar necessidade e que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece.
tudo o quê? Posso passar necessidade e posso passar fartura. Eu posso passar fome, como posso estar bem alimentado. Posso apanhar e ser apedrejado, como posso ter momentos de alegria, momentos com os irmãos. Eu posso todas essas coisas, por quê? Porque Deus me fortalece, né? Nesse momento aí que a gente está passando, a gente, apesar de procurar estar contente, né, aprender o segredo de viver em qualquer situação, mas é comum, né, que a gente fique ansioso, né, que a gente fique preocupado com o dia de amanhã, preocupado se nós ou alguém da nossa família vai pegar o tal do coronavírus, ou se nós vamos ter o nosso sustento para continuar cuidando da nossa família, né? E aí o próprio Paulo, alguns versículos antes, em Filipenses 4, 6 e 7, também fala sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, Paulo diz para a gente não ficar ansioso. Ao contrário, vai ficar ansioso? Ore, peça a Deus, apresente a sua súplica, apresente seu pedido a Deus. E Paulo nos diz o seguinte: Deus vai nos dar o antídoto para a ansiedade, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que a gente não consegue nem entender às vezes por que nós estamos com essa paz no coração. Mas por quê? Paz de Deus que guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, são duas passagens que eu considero muito importante e procuro sempre pensar nelas quando a gente enfrenta problemas, enfrenta situações difíceis, porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele não perdeu o controle da situação, né? Ele sabe o que você precisa e ele tem poder para cuidar de você e da sua família. Eu queria só deixar mais aqui um trecho para a gente pensar, que é 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, em que o próprio Paulo diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só. Primeiro, alegrar-se sempre. Orar continuamente. E dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Não só nas circunstâncias boas. Não só quando a gente acha que está tudo bem, que a gente está feliz e que nós temos tudo o que a gente precisa, né? Paulo diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias inclui momentos de pandemia, inclui momentos de isolamento social, inclui momentos que estamos passando por diversos problemas. Mas, conforme eu tinha dito anteriormente, Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, devemos estar sempre alegres, sem estar ansiosos e orar sempre a Deus, né? Deus, ele sabe do seu problema, mas ele pede para você orar. Ele pede para que você, em oração, conte suas necessidades, conte suas ansiedades, conte para ele o que você está passando, e com certeza a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, que nesse período de pandemia, de necessidade, de isolamento social, de quarentena, momento de incerteza quanto ao trabalho, ao sustento, que a gente continue confiando no nosso Deus que é soberano, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Certamente Ele é poderoso para cuidar da gente nessa situação, para cuidar da nossa família, cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja. Amém? Deus abençoe a vida de cada um e que Deus nos dê forças e nos dê a fé necessária para passarmos por esse período e sempre
confiando no seu poder. Amém.